Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso curso de formação e aperfeiçoamento de professores da Escola Bíblica. Eu sou o pastor Elmer Mendes, diretor-geral de Cultura e Educação Cristã, e estarei lecionando para vocês as primeiras aulas deste curso. Vou lecionar as 4 primeiras aulas, falando sobre o que se espera do professor da escola bíblica. Ou seja, vou apresentar aqui princípios para todos os professores, independente da classe que você leciona. Depois, nós teremos aulas específicas para professores de crianças, professores de adolescentes, jovens e adultos. Seja muito bem-vindo, estamos felizes em tê-lo aqui conosco. Este curso não é só para professores, é também para os oficiais da escola bíblica, para o assessor, o superintendente, secretários da escola bíblica, potenciais, ou seja, pessoas que ainda não estão lecionando, mas podem vir lecionar algum dia. É bom que já inicie a formação, a preparação para ser um professor da escola bíblica. Nesta primeira aula, na aula inaugural, eu vou então dizer, esta aula eu vou apresentar apenas um princípio. Nas outras aulas, eu vou apresentar em cada aula 3 princípios. Mas nesta aula inaugural, eu vou apresentar apenas um princípio para responder à pergunta: o que se espera de um professor da escola bíblica? Bem, talvez ninguém nunca respondeu esta pergunta para você. Você lembra quando você foi convidado para lecionar? Eu, por exemplo, leciono na escola bíblica desde 1998. Já tem um tempinho. Já passei por todas as classes. Já lecionei para crianças, para juniores, adolescentes, jovens, adultos. Já lecionei em classes temáticas específicas. Por exemplo, novos membros. Tudo na escola bíblica. Classe para casais, tudo no ambiente da escola bíblica. E eu lembro que quando me convidaram para lecionar a primeira vez, eu fiquei assim um pouco temeroso e até apavorado. E agora? O que eu vou fazer? O que se espera do meu ministério? Quais são as atitudes, os princípios que um professor da escola bíblica deve ter? Talvez você também fez esta pergunta. E talvez você já tenha até muito bem claro, muito bem respondido hoje, depois de tantos anos lecionando na escola bíblica, não há dúvidas. Então, estas primeiras aulas, para você que não tem dúvidas sobre o que se espera de um professor, vai ser uma recapitulação. E sempre tem algo que nós podemos aprender dentro de assuntos até que nós já dominamos. Para você, que ninguém nunca respondeu esta pergunta, então permita-me, nessas primeiras aulas, eu responder esta pergunta. O que se espera? Quais são as atitudes? Quais são os princípios de um professor da escola bíblica? Lembrando que nós estamos falando uma escola cuja matéria, a área de conhecimento é Bíblia. Eu acabei de dizer aqui, eu ensino para a classe D. O que eu ensino? Às vezes nós nos apresentamos assim, né? Eu sou professor dos jovens. Eu sou professor dos adultos. Eu sou professor das crianças. Porém, você é professor ou professora de Bíblia. Esta é a matéria, este é o conhecimento, a área do conhecimento. Ou seja, é um assunto de grande relevância
e que é a base, inclusive, para qualquer outro aprendizado. Uma pessoa bem consolidada na palavra de Deus, ela vai lidar muito bem com o conhecimento, seja qual for a área. Ela vai lidar muito bem. Ela pode ser um advogado, um engenheiro, um construtor, ela pode ser uma pessoa que exerça qualquer atividade, um médico, um enfermeiro, um pedagogo, um segurança, qualquer atividade que ela exerça, não importa. Ela tem a base, ela está consolidada porque ela estuda Bíblia, ela aprende a palavra de Deus. Deve ser a área de conhecimento que é o fundamento para qualquer outro tipo de aprendizado. Então, a primeira resposta que eu dou aqui, então, nesta questão do que se espera de um professor da escola bíblica. Fundamentos sólidos. E é sobre isso que eu quero falar nesta aula inaugural do nosso curso. Ou seja, a importância, este é o objetivo desta aula, falar da importância de estabelecer fundamentos sólidos na fé e no conhecimento bíblico como base para o ensino eficaz. Então nós podemos começar falando desta importância. Olha o que diz Mateus. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7. Eu estou com a minha Bíblia aqui em mãos. Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 25 diz o seguinte: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Observe, assim como o sábio constrói sua casa sobre a rocha é Jesus, o lugar firme aonde nós devemos construir a nossa vida. O professor da escola bíblica precisa edificar o seu ministério sobre a base inabalável da palavra de Deus. Um outro texto, Provérbios, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: Pois o Senhor concede sabedoria, e de sua boca vem o conhecimento e o discernimento. Antes de adentrar a uma sala de aula, é vital que o professor cultive uma sólida compreensão da palavra de Deus. A sabedoria divina é alicerce para todo o ensinamento cristão. O estudo constante, das Escrituras não apenas enriquece o professor, não apenas deixa o professor preparado, mas também capacita o professor a transmitir verdades bíblicas com confiança e precisão. Esses dias eu vi uma pesquisa que fazia a seguinte pergunta: por que você não comunica o evangelho para sua família, para seus amigos, para seus colegas de trabalho, sua vizinhança? A maioria das pessoas respondiam porque não tem segurança. Ou seja, eu não sei o que falar, eu não sei como falar, eu não tenho argumentos, eu não tenho segurança naquilo que eu vou falar. O professor da escola bíblica, ele é aquela pessoa que tem esse fundamento sólido
buscando sempre compreender a palavra de Deus para instruir. Sabe o que vai falar. Estudou, compreende o que vai falar e vai transmitir com confiança e precisão. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a matéria de estudo, é a área de conhecimento de um professor de escola bíblica. Por isso, eu quero dar aqui algumas orientações dentro do fundamento sólido do que se espera. Qual deve ser a atitude do professor que ensina a Bíblia? Primeiro, ele tem que ser um leitor diário da Bíblia. Ele tem que ser a pessoa que tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Eu nem estou dizendo assim de ler horas e horas. É lógico, se puder fazer isso, seria muito bom. Mas ler pelo menos um capítulo por dia. Estabelecer hábito de ler a Bíblia todos os dias, lendo livros completos. Pode ser até livros intercalados. Lê um do Antigo Testamento, lê outro do Novo Testamento. Não teria problema. Eu aconselho as pessoas a iniciar a leitura lendo o Novo Testamento. Leia todo o Novo Testamento primeiro. Depois leia também o Antigo Testamento. E lê durante a vida toda. Uma outra opção, ler o Novo Testamento junto com o Antigo Testamento, seria o quê? Vou dar um exemplo aqui. Nos textos que você lê do Novo Testamento, e tem muitos textos que citam o Antigo Testamento, isso na leitura do Novo Testamento. Quando você estiver lendo um texto no Novo Testamento e citar o Antigo Testamento, você ir lá no Antigo Testamento e ler. E aí depois você retoma a leitura no Novo Testamento. Isso ajuda muito também na compreensão. O exemplo aqui, Lucas 20, versículo 27 ao 40, fala sobre a realidade da ressurreição. E ali os saduceus, que não acreditavam, que diziam que não há ressurreição, não acreditavam na ressurreição, eles levantam uma questão ali na conversa com Jesus. A questão que eles levantam é uma citação de Deuteronômio 25:5. Eles dizem: Mestre, Moisés nos deixou escrito. Aí eles continuam dizendo, isso está lá em Deuteronômio 25. Jesus continua a conversa, responde para eles sobre a ressurreição, e Jesus também cita Êxodo 3:6. Mais à frente, lá em Lucas 20:37. Jesus diz: E que os mortos ressuscitam. Já mostrou Moisés no relato da sarça, quando o Senhor, ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Essa citação é de Êxodo 3:6. Então, se você estiver lendo o Novo Testamento e tiver uma citação, aonde eu sei, como eu sei que é uma citação do Antigo Testamento? As Bíblias têm o que se chama de referência, uma letrinha em cima daquele versículo que leva para a nota de rodapé, que leva para a citação do Antigo Testamento. Até as Bíblias digitais têm estas referências. Então é apenas aqui um conselho, né? Se você quiser ler o Novo Testamento, já com uma compreensão, pelo menos das citações que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, é uma opção. Se não, leia todo o Novo Testamento, leia livros intercalados. A leitura correta da Bíblia não é ficar lendo um versículo aqui e outro ali, é ler livros inteiros. Então escolha um livro, leia o livro inteiro, medite e aplique na sua vida. E leia, busque ler na totalidade. O cristão e uma pessoa que está, né, em uma posição de lecionar, de ser um professor, é importante que leia toda a Bíblia. E lê todos os dias, incansavelmente. Enquanto estiver vivo, leia a Bíblia todos os dias.
Um outro princípio, uma outra atitude do fundamento sólido para o professor da escola bíblica, além de ler a Bíblia diariamente, é o estudo sistemático da Bíblia. Dedique-se tempo a estudar de forma organizada as doutrinas fundamentais da fé, compreender os princípios básicos, fortalecer a base do seu ensino. Um professor, ele tem que saber responder assim perguntas básicas da doutrina, dos fundamentos da fé. Deus existe? O que a Bíblia fala sobre Deus? O que a Bíblia fala sobre Trindade? A autoridade das Escrituras? Estou mencionando aqui princípios básicos da fé. Criação. Outro tema, o que a Bíblia diz sobre o pecado? Como um cristão deve tratar o pecado? As consequências de viver uma vida em iniquidade, palavras associadas ao pecado, transgressão. O que a Bíblia diz sobre Jesus? O que uma pessoa precisa fazer para ser salva? O que é justificação, regeneração, santificação, glorificação? A obra do Espírito Santo, os dons do Espírito, ordenanças. Se uma pessoa chegar para um professor e perguntar o que é batismo nas águas, o que é a ceia do Senhor? Jesus voltará algum dia? O que a Bíblia fala sobre o fim do mundo? Você não precisa estar lecionando esses temas. Você precisa estudar de forma organizada, sistemática, a Bíblia. Porque tudo isso vai somando aos assuntos que você está lecionando. Então, não seja precipitado em seus estudos. Isso aqui é um ponto importante também. Pesquise, primeiramente, o que a Bíblia diz sobre esses princípios básicos da fé. Adquira livros de pesquisa que certamente te ajudará nos estudos. Nós vamos indicar, inclusive, durante o curso, alguns livros para que você possa pesquisar. E nós também teremos aulas para falar dos princípios fundamentais da fé. Eu citei todos esses temas aqui, mas para a formação do professor, para o aperfeiçoamento do professor, nós vamos precisar estudar também um pouco desses temas. Então, pelo menos de forma conceitual, nós teremos aulas aqui para apresentar esses princípios fundamentais da fé, tá bom? Então, não seja precipitado nos seus estudos. Tem muita pesquisa hoje, tem muita coisa sendo publicada hoje. Procure fazer um filtro. Comece pela leitura da Bíblia, já é suficiente. Depois, você vai ir estudando princípios. Evite, por exemplo, a teologia progressista, por se tratar de outro evangelho, onde os adeptos da teologia progressista desconsideram o aspecto absoluto da Bíblia e introduzem aí conceitos e discursos contra a fé cristã. Ou seja, o teólogo ou aquela pessoa que tem um ponto de vista progressista, ele quer que o ponto de vista dele esteja na Bíblia e não ao contrário. Nós devemos ter o ponto de vista bíblico sendo aplicado para a transformação da nossa vida. Então, quando você for estudar, participe de estudos bíblicos que compartilham experiências e compreensões que enriquecem o conhecimento, seminários, cursos. Nós estamos fazendo isso exatamente nesse momento. Um curso de aperfeiçoamento, um curso de formação. O próprio seminário, este seminário que você está matriculado, está estudando esse curso, o Seminário Evangélico Avivamento Bíblico. Tem cursos para capacitação ministerial, para teologia. Todo ano tem semana de estudos, todo ano tem simpósios teológicos, tudo com acesso fácil para que você possa participar.
Então, o professor, ele mais aprende do que ensina. Por isso, nós temos que tomar consciência de estar em um aprendizado contínuo e com um aprendizado saudável, uma doutrina saudável, bíblica. Isso é o que se espera de um professor que tem fundamentos sólidos, que ele possa ser um leitor diário, ter o hábito de ler e meditar e aplicar as escrituras na sua vida, de ter disposição para estudar a Bíblia de forma sistemática, participar de seminários, de cursos, que estará ajudando, aperfeiçoando o seu ministério do ensino. Então reflita aqui comigo. Nós temos muitas dúvidas, né? E nós não temos que ter medo de enfrentar as dúvidas. Perguntar é sempre, por exemplo, a oportunidade de crescer. Então, você não tem que se isolar. Você deve, pelo contrário, você deve se unir a pessoas aonde você estará caminhando e compartilhando a sua jornada de professor e sempre com interações para firmar a sua fé e o seu ministério. Logicamente, a principal orientação e fonte de ânimo para nós deve ser o próprio Deus, o Espírito Santo. E nós precisamos sempre ter discernimento e estar aberto para o aprendizado. Tem um provérbio, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os fundamentos sólidos do professor devem vir da sabedoria de Deus, que é a base, ou seja, o primeiro passo para o conhecimento que vem de Deus é o temor. Eu separei aqui um comentário deste versículo do biblista e comentarista bíblico Carson. Ele diz assim: o princípio do saber significa ser o fundamento, porque a pessoa nunca deixa de precisar desse saber. Provérbios pressupõe que a pessoa não pode fazer sentido do mundo ou viver uma vida plena e bem-sucedida, a não ser que enxergue a Deus por trás dela e nela, e busque a compreensão dela em Deus, com reverência e humildade. O temor pode ser definido como respeito, admiração, devoção. Temor pode ser definido assim. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Só que aqui não é só respeito, não é só admiração, reverência, é também. Mas tem a ver com conhecer a Deus. E quando eu conheço a Deus, eu sei a direção que Ele dá, a transformação que Ele causa na vida, causou na minha vida e causa na vida das pessoas. Desta forma, a única atitude, né, que eu possa ter é ter uma pronta obediência à sua palavra, à sua direção. A atitude que eu possa ter é ter Ele governando, presidindo a minha vida. Isso é temor. Eu sei quem é Deus pelo aprendizado bíblico, por manter uma vida íntima de devoção, de respeito, de admiração. Eu conheço o que Deus está dizendo na sua palavra, porque eu leio, medito, oro, busco discernimento, busco viver aquilo que está sendo orientado na palavra de Deus. E assim é que eu tenho temor. É assim que eu tenho o primeiro passo
do aprendizado do conhecimento. Deus, ele é o Senhor, ou seja, ele é o dono. E eu sou o servo que estou obedecendo, buscando viver submisso debaixo da sua vontade e da direção do Senhor. Aqui nós temos a base do conhecimento. Então vamos aqui para as melhores práticas. Ao construir fundamentos sólidos na compreensão da palavra, você se torna um canal mais eficaz para a sabedoria divina. Este é o primeiro princípio que eu apresento a vocês. Depois eu vou apresentar outros princípios, ainda respondendo à pergunta: o que se espera de um professor da escola bíblica? Mas este primeiro princípio tem a ver com o alicerce firme, para um ministério que impacta na escola bíblica. As melhores práticas, então, são: primeiro, temer a Deus. É o princípio da sabedoria. Que nós possamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aprofundar no conhecimento bíblico, não porque eu vou ensinar, não porque eu sou um professor, mas porque eu quero ter intimidade com Deus. Porque isso tem a ver com a minha espiritualidade, a minha fé. Então, antes de dar lição em alguém, eu estou tomando lições para mim. Eu estou buscando viver e aplicar isso na minha vida. Porque às vezes nós estudamos a Bíblia só por causa de funções ou de responsabilidades que nós temos. Não é a vontade de Deus essa primeira. Primeira é que você esteja firme, consolidado a sua fé, e assim você poderá também ensinar para outras pessoas. Então, temer a Deus é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, a pronta obediência à palavra de Deus. Outra melhor prática é ler a Bíblia todo dia, meditar, estudar de forma organizada, participar de estudos e cursos que aperfeiçoem seu ministério. Aí nós temos também uma melhor prática no que diz respeito a este primeiro princípio, que é o princípio dos fundamentos sólidos. Firme a sua vida na rocha. A rocha é Jesus. Tenha pronta obediência. É o temor, que é a base, que é o princípio para termos a sabedoria de Deus. Busque sempre discernimento, direção do Espírito Santo, para que você possa viver da maneira que lhe apraz. E assim você terá um fundamento sólido. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos encerrando então aqui a nossa aula inaugural. E eu quero dizer para vocês que as aulas, elas terão em torno de 45 minutos. Tá bom? Então fique certo aí. São aulas bem objetivas para que nós possamos caminhar aí durante as 12 aulas no total. Serão 12 aulas para a formação e o aperfeiçoamento dos professores da escola bíblica. Eu quero encerrar aqui louvando a Deus pela sua vida, porque você está disponível, está gastando a sua vida servindo a Deus. Que você possa permanecer assim, continue dedicado no seu ministério. Eu fico muito feliz quando eu me reúno com os professores, com o pessoal da educação cristã, do ensino, porque eu vejo a dedicação, que você possa permanecer desta forma, dedicado nesse ministério. Eu quero concluir
fazendo uma oração. Vamos orar juntos, louvando ao nosso Deus e pedindo que esse tempo o Senhor possa também continuar nos capacitando e nos aperfeiçoando, porque isso vem de Deus e nós devemos buscar sempre o discernimento e o direcionamento dele. Então vamos orar, Pai. Oramos em louvor e gratidão ao Senhor. Seja engrandecido, seja adorado para todos sempre. Rendemos a Ti louvor, adoração, honra e glória seja dada ao Teu nome, que é santo. Meu Deus, eu te agradeço por cada educador, cada professor, cada oficial da escola bíblica. Eu agradeço ao Senhor pelo trabalho, pela disposição, pela direção, pela capacitação do Teu Espírito Santo. Esse tempo que nós vamos passar aqui de aprendizado, eu te peço que o Senhor nos aperfeiçoe para a Tua glória e nos capacite. E que a cada dia possamos estar, ó Deus, na direção do Teu Espírito Santo, animados para toda a obra da qual o Senhor tem nos chamado. Dedicamos ao Senhor esse tempo que vamos passar estudando. A Tua glória, ao Teu louvor, toda a honra ao Teu nome que é santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Então até a próxima aula e fiquem na paz. Um abraço a todos.